Bem, meus queridos amigos, irmãos, muito boa noite. Estamos aqui, como acontece toda segunda-feira, às 20 horas, o meu querido amigo Leonardo Marmo, de São João del Rei, Minas Gerais, expositor, estudioso e articulista espírita, o nosso observatório da imprensa, que semanalmente a gente conversa sobre a imprensa escrita, falada ou televisada. Hoje vamos para a imprensa televisada através das lives. Né? Então, eu escolhi duas produções, digamos assim, Marmo, em castelhano, não é? Uma que não é falada em castelhano, mas é da querida Tatiana Benítez, de Barcelona, que faz um trabalho muito bonito sobre o filme Os Miseráveis, de Victor Hugo, mais uma análise espírita que vai caber aqui também, comigo e com o Marmo, embora o programa, os dois foram muito felizes, tanto a Tatiana como o Damião, da Rádio Boa Nova, foi uma dupla muito boa ali. E no segundo momento, vamos analisar aqui um vídeo da querida diplomata Simone Privato Goidanich, sobre cancelamento, mas tratando do Evangelho da Mulher Adúltera. Simone Privato, que temos o maior respeito pela seriedade do seu caráter. Mas antes, Marmo, eu vou fazer a prece inicial. Então, agradecidos a Deus por mais essa oportunidade de encontro, de reencontro com o querido Leonardo Marmo, possamos, à noite de hoje, discutir, conversar, refletir sobre uma obra-prima, uma obra clássica da humanidade, Os Miseráveis, e também sobre uma passagem belíssima do Evangelho de Jesus, através das narrativas da querida Tatiana Benítez com Damião e da querida Simone Privato Goidanich. Pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Marmo, nesse primeiro momento, só perguntando a você se as duas escolhas caem bem para a gente discutir hoje. Tudo bom, meu amigo? Sim, como vai? Tudo bom, tudo ótimo, Bruno. Mais uma vez, muito contente de estudar com você e muito feliz pelos temas, né? Muito diferenciados, muito distintos, diferentes do que a gente abordou em outros programas e muito ricos, né? Porque num deles a gente vai falar dos novos tipos de relação que a internet nos proporciona e que abre um leque novo de liberdade, mas que não necessariamente nós estamos agindo da melhor maneira possível. E eu diria isso até em relação a nós espíritas, porque nós espíritas estamos muito atuantes na internet e nas mídias sociais, muito atuantes. E essa atuação, em geral, é muito boa, mas nos debates, nas discussões, nas polêmicas, nem sempre estamos agindo muito bem. Então, esse é um tema interessante e interessante também por advir, né, da nossa confreira Simone Goidanich Privato, que é uma pessoa que todos nós temos o maior respeito, o maior carinho, porque reconhecemos nela uma espírita muito séria, muito dedicada. E o outro tema é um tema também muito interessante, porque contempla uma área, Bruno, que inclusive já foi até assunto de conversas do Orson Peter Carrara comigo. Orson e eu conversamos, Orson me deu uma oportunidade de participar do canal dele, fizemos uma entrevista, em função muito da entrevista que você fez comigo, que nós fizemos, e aquela oportunidade sua, o Orson gostou de
da nossa entrevista, gostou de um trecho e tal, e a gente acabou conversando, ele me convidou, e a gente conversou um pouco sobre isso, Bruno, sobre os novos caminhos do estudo espírita, os novos caminhos do estudo doutrinário, das reflexões espíritas. O que o estudo espírita tem para o futuro? Nós somos, no movimento espírita, muito, digamos, conservadores na maneira de estudar, né? A gente não muda muito o funcionamento, o estilo de estudo da casa espírita. E certamente a pandemia abriu o leque, abriu bastante o leque. E isso tem a ver tanto com a reflexão da Simoni Privato-Goidanit, né? Como tem a ver com a reflexão dos amigos da TV Mundo Maior, a Tatiana Benites e o Damião, que fazem uma análise muito interessante, bem dentro do que Orson Peter Carrara e eu conversamos sobre as novas perspectivas de estudo à luz do pensamento espírita. Então, acho que tem um material interessante para a gente conversar, Bruno. Bom, então vamos, mãos à obra. Meu querido, veja bem, a gente vai, Marmo, começar pelos Miseráveis, né? A Tatiana Benites, lá em Barcelona, ela tem um programa com o querido Damião, da Rádio Boa Nova, que eu gosto muito, que é cinema com sessão de cinema com pipoca. Então, ela traz algum filme e eles conversam. E eu vi esse vídeo, Marmo, me interessei pela temática, não é? Embora que eles analisam ali, você viu o vídeo, está aqui na descrição, os dois vídeos, tanto da Tatiana como da Simoni Privato, mas, Marmo, sobre Os Miseráveis. Eu já vi, Marmo, 4 versões. Confesso que a que eles analisaram não é a minha preferida. A minha preferida é a com Lia Nelson, no papel de Jean Valjean, e Uma Turma, no papel de Fantine, que eu acho uma coisa... A mulher atinge o apogeu que eu acho que uma atriz pode atingir. Impressionante a atuação dela. Mas, Marmo, na segunda pergunta sobre esse tema, eu vou te dizer uma coisa que me chamou muita atenção, mas eu concordo, principalmente quando o Damião entra ali no vídeo, quando ele diz que tudo se encontra ali dos princípios espíritas. Pessoal, o Victor Hugo hoje é um espírito que no nosso movimento espírita psicografa através do Divaldo Pereira Franco. Quando eu entrevistei a querida Marmo Denise Lino, que ela falando que a Sueli Calda Schubert tinha dito, e eu confirmei, porque no próprio prefácio da obra Párias e Redenção, por Divaldo, o espírito Victor Hugo afirma que aquela obra é a continuação dos Miseráveis, agora com o fator da reencarnação, uma abordagem, uma visão reencarnacionista, né? Mas, Marmo, aí, concluindo minha pergunta, ali se encontra o perdão, a transformação moral do ser, questão do suicídio de Javé, que é uma cena impactante em todas as versões, né? Então, a criança adotada, o amor espiritual de uma moça que, para a sociedade daquela época, no paroxismo da dor, vende o corpo, seria para aquela sociedade uma prostituta, mas era uma alma nobre, né? E que o Jean Valjean vai amar Fantine e Fantine amar Jean Valjean, tanto que ela pede para cuidar da filhinha, né? O maior tesouro dela. Mas eu queria, meu amigo, na tua visão, Marmo, agora é contigo, o que é que você acha da mensagem? Claro, que você achou da Tatiana com o Damião, que eu acho eles na medida certa, muito agradável da gente ver um programa desse, mas também o que você acha da essência da mensagem dessa obra eterna, não é? Uma reflexão inicial, Bruno. A gente estava comentei com o Orson que, para mim, o caminho novo
da doutrina espírita é ampliar o leque, não só em palestras e grupos de estudo, mas com entrevistas, pinga-fogos. Assim como a gente está conversando, assim como você faz, como o Orson faz, como muitos fazem. E isso já deveria ser uma realidade da casa espírita, convencional, física. Reuniões de pinga-fogo, palestras em duplas, reuniões de discussão, de diálogo em dois, perguntas e respostas do público para os expositores. Então, eu acho que esse seria o caminho. Mas o meio virtual, a internet ampliou ainda mais. Então, e a pandemia veio para catalisar todo esse processo. Então, isso aí é muito importante. Mas um processo que vinha correndo paralelo, e eu presenciei isso desde os meus encontros de Mocidade Espírita do Sul de Minas, o EMESUL, e também presenciei muito isso com o meu irmão mais novo, Eduardo. Eduardo sempre promovia muitos encontros de mocidade, de um dia, de dois, de vários dias. Eu participei de vários, sempre com um filme e uma análise do filme. E quando a gente morou em São Carlos, ele criou o Cine Reflexão, com a autorização da dona Eurides, da dona Neide, com os dirigentes, o Adriano e o Nilvão, os dirigentes do Obreiros do Bem, Sociedade Espírita Obreiros do Bem de São Carlos. O Eduardo era responsável pelo Cine Reflexão. Escolhia um filme com uma temática razoável, à luz do pensamento espírita, convidava o pessoal, faziam até pipoca, Bruno, era muito legal. Levava o pessoal, só não cobrava ingresso, que é gratuito na casa espírita. A pessoa chegava, tinha até uma pipoquinha, assistia o filme, e um companheiro espírita, um confrade expositor, fazia uma análise do filme à luz do pensamento espírita. O que está correto, o que está errado, fazia uma análise interessante. Então, desde Ghost, claro que a gente pode falar o céu pode esperar, a gente pode voltar um pouquinho, além da eternidade, mas Ghost foi um marco maior. E depois Hollywood descobriu esse campo de uma forma mais forte, porque antes isso existia em filmes de suspense, não é, Bruno? Essa área era mais filmes de terror, filmes de suspense. De vez em quando uma coisa mais original, mas não era tão frequente. Depois de Ghost, isso aí se torna uma praxe, né? Porque Hollywood viu que isso era um campo muito interessante. Ghost, Os Outros, O Sexto Sentido, mais recentemente A Origem, do Christopher Nolan, os filmes mais na área do suspense, do Stephen King. Então, vários filmes com uma temática bem interessante do ponto de vista espiritual. Pelo menos à luz do pensamento espírita, caberia alguma discussão interessante. E no Brasil, isso vem também acontecendo um fenômeno semelhante, né? Desde Bezerra de Menezes, né? O filme sobre Bezerra de Menezes, o Diário de um Espírito, e depois com especial destaque para Chico Xavier, e vem aquela avalanche, Nosso Lar, e a Vida Continua, o filme dos Espíritos, e mais recentemente, o filme do Divaldo Pereira Franco, e agora parece que está para sair o Predestinado, que é um filme que parece muito interessante, sobre Dr. Fritz e Zé Arigó, aqui em Congonhas do Campo, né, o fenômeno do Dr. Fritz, com Zé Arigó, e o Celton Mello parece que faz o papel do Zé Arigó, e também está para sair Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Então, vem esse fenômeno muito forte, muito sólido, e muitos centros espíritas e grupos espíritas fazendo essa análise. Então, o pessoal da TV Mundo Maior também faz isso e faz com uma categoria muito grande. A Tatiana, ela narra a história muito interessante. É interessante, né, Bruno, que ela já fala, vou dar spoiler, porque ela resume muito bem a narrativa, não é? Ela resume muito bem o roteiro. Para quem não sabe nada, a pessoa entende o que está se passando, e ela e o Damião têm uma química muito boa, são muito entrosados, muito afinados, estão numa sintonia muito boa e fazem uma análise interessante. E o livro é muito bom, né? Nós sabemos, né, Bruno, que o Vitor Hugo, até o Damião comenta sobre isso, que o Vitor Hugo teria sido considerado um precursor do espiritismo.
O que faz sentido, porque a literatura do Victor Hugo tem uma conotação interessante na área moral e também na área espiritual. Mas a gente sabe que ele, pessoalmente, teve um problema, uma tragédia pessoal, né, com a filha, e participou de reuniões mediúnicas, né? Na casa de Madame de Gerardin, né? As mesas de Madame de Gerardin, né? Ele participou de reuniões e estudou, tanto na França como no exílio, né, na ilha de Jersey, né, na ilha entre o Reino Unido e a França. Ele estudou a mediunidade propriamente dita, o espiritualismo de uma forma geral e o espiritismo. E eu diria que o Victor Hugo lembra um pouco, né, Bruno? O Leon Tolstói, que eram aqueles escritores que já tinham uma discussão um pouco diferenciada na área moral e espiritual. E quando desencarnam, trazem a sua riqueza literária, o seu talento para discutir questões espirituais. Dão um upgrade, dão um salto acima. Então você vê o Leon Tolstói escrevendo com a Ivone Pereira, não é? E você vê o Victor Hugo escrevendo com Dona Zilda Gama, em primeiro lugar, né? Dona Zilda Gama. E segundo dizem, né, o Chico afirmou também, que ela era Leopoldina, a filha dele, reencarnada aqui no Brasil, né? Exatamente, ele é sido a filha dele, encarnada. E a própria Ivone teve um contato, né? Eu até comentei isso no outro programa, teve um contato com o Victor Hugo, e Amor e Ódio seria uma história do próprio Victor Hugo. Então, Victor Hugo trabalhou com a Zilda Gama, depois trabalhou com o Divaldo Pereira Franco, e podemos dizer que, de uma forma um pouco mais indireta, também trabalhou com Ivone Pereira, trazendo mensagem de muito conteúdo. E a história, como você fez um resumo muito belo aí, Bruno, muito bacana, a história é muito bela, né, Bruno? A história é uma história tocante, porque eu acho assim, eu não sei se é exatamente o momento clímax, que é bem no início da história, mas para mim, eu vou surpreender você, acho, Bruno, e os amigos que assistirem. Para mim, o Padre Miriel. Para você, o início com o Padre Miriel é isso, não? Exatamente, é isso que eu ia falar. A atitude do padre foi uma coisa fantástica. Para mim é um momento, não sei se é o momento máximo, mas é um dos momentos mais marcantes para mim, porque é um gesto de bondade, de delicadeza. É exatamente isso. De sutileza, né, Bruno? Porque ele é preso, naquela medida tem que desenvolver um estratagema, não, fala, não, isso aí foi doado, né, para ganhar tempo, e aí na hora que eles vão averiguar com o padre, não, claro que eu doei, inclusive ele esqueceu uma peça. Os castiçais, ainda deu mais ainda ele, os castiçais. Então, quer dizer, e é interessante esse momento, porque nós somos muito ingratos, né, Bruno? As pessoas fazem coisas belas para a gente agradece, mas o nosso coração ainda é meio duro, né? Jesus já falava sobre a dureza do nosso coração. Foi um gesto, uma beleza, e de forma inesperada, tão grande. E aquilo tocou, mas no caso do Jean Valjean, tocou profundamente o coração dele. Ele teve essa sintonia fina, ele teve essa receptividade para sentir o gesto de bondade, e aquilo, obviamente, abalou profundamente o coração dele e gerou uma transformação, uma coisa muito bonita. Então, eu lembro até da famosa palestra que Divaldo Pereira Franco fez em homenagem a Francisco Cândido Xavier, poucos dias depois que Chico tinha desencarnado, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e virou o VHS na época, né, em DVD, Francisco Cândido Xavier, uma palestra
maravilhosa do Divaldo, extraordinária, e ele conta que o Chico Xavier, em determinado momento, perguntaram para ele: qual foi o momento mais importante da sua vida, Chico? Qual foi o momento mais importante da sua vida? Aí o Chico parou: o mais importante foi um dia que eu tinha um compromisso muito grande, muito sério, muito importante, no banco, tinha que resolver um problema pessoal no banco, e eu estava esperando o ônibus, a condução. Na hora que o ônibus veio chegando, uma criança do outro lado da rua gritou: seu Chico, peraí! E aí o ônibus não ia esperar, e entre desapontar uma criança e resolver um problema particular meu, eu dei sinal para o motorista do ônibus: pode ir, amanhã a gente vê o que dá para fazer para tentar resolver um problema urgente, que não podia ser adiado. E aí a criança pegou um pedaço de mato que ela achou no caminho, um mal me quer, como diz o Divaldo, um matinho qualquer, tirou e deu um abraço tão forte no Chico e falou: seu Chico, eu gosto tanto do senhor. E abraçou o Chico Xavier, e o Chico disse: esse foi um dos momentos mais bonitos da minha vida. E aí o Chico, o Divaldo conclui dizendo o seguinte, que nós consideramos os momentos através dos títulos de ilusão, das fantasias, da materialidade, das realizações do ego. E o Chico não, o Chico valorizava os momentos pelas horas de ternura, pelos toques do coração. Então, essa lembrança do Chico nos remete a esse momento em que há uma sintonia entre um gesto de bondade e a recepção da personagem, né? E a análise que a Tatiana faz e que o Damião também faz é uma análise muito bela, muito coerente com a história, com uma capacidade de resumo grande, porque o programa não é tão longo. Então, eles fazem uma análise muito condizente com o roteiro, condizente com a moral e com algumas implicações espirituais. Então, eu acho que vale muito a pena e talvez, né, Bruno, essa é uma estratégia de estudo, didática, que nós, no movimento, de uma forma geral, na internet e também nas casas espíritas, podemos explorar, porque se há muito filme ruim, se há muita coisa ruim na televisão, se há muita coisa ruim no cinema, também há muita coisa boa. Então, depende da nossa escolha, do nosso livre-arbítrio, optar pelas boas e trazer isso para fazer uma análise à luz do pensamento espírita. Porque eu acho que é perfeitamente aproveitável, né? E Kardec usava até do noticiário diário para fazer análises. Então, eu acho que é totalmente pertinente. E a gente pode lembrar Leon Denis, porque a arte, bem utilizada, é uma ferramenta de divulgação da verdade. Se a gente souber utilizar a arte. Não é repetir a aplicação das artes no movimento espírita conforme ela é utilizada em outras doutrinas tradicionais do passado, nem sempre da melhor maneira possível. Mas é tentar fazer essa aplicação despertando a nossa sensibilidade, a nossa bondade, a nossa reflexão, a nossa fé raciocinada, da melhor maneira que a gente puder. Meu querido Marmoli, você foi muito feliz. Primeiro, esse teu chamamento do debate, da conversa. Marmo, eu vou dizer aqui uma coisa, e eu fico a cavaleiro, que eu faço parte de uma casa, a Casa dos Humildes. Você tem ideia, Marmo, e quero até citar a nossa querida Valéria Pessoa, que ia fazer uma cirurgia essa semana. A cirurgia foi adiada, ela ainda vai fazer outros exames. Então, Valéria, que é uma das debatedoras também, o pessoal mais antigo lá, um grupo todo. Marmo, na minha casa, eu estou lá desde os 17 anos, fiz 55 semana passada, nunca eu faço palestra. Há 20 e tantos anos a gente tem um grupo de estudo, eu faço palestra em tudo que é centro espírita. Na Casa dos Humildes é um estudo com debate com o grupo todo, tem a obra da noite, o texto, mas o segundo momento, microfone na plateia,
é 1h30 e nunca teve discussão, altercação, todo mundo dando opinião no contraditório. Valéria é uma das que mais participam e é importantíssima essa coisa do diálogo, né? Mas voltando para os miseráveis, Mármore, você é impressionante. Eu fiquei muito sensibilizado aqui com a tua sensibilidade, né? Você está coberto de razão. Aquele momento de Jean Valjean, com o padre Miriel, né? E ele chega a esbofeteá-lo, né? Ele é mau no primeiro momento, mas foi o despertador, o disparador psíquico dele. Mas, Mármore, aí eu queria que você, qual é a tua impressão? Porque quando a gente fala de Madre Teresa de Calcutá, na geopolítica lá da Índia, aquela mulher, veja bem o que ela fez para transformar tudo aquilo. Irmã Dulce, lá na Bahia, não é? Então, todos esses grandes homens e mulheres, o que é que eu quero dizer? É que o indivíduo, o valor moral do indivíduo, as circunstâncias de fora não afetam se ele tem uma vontade firme e sincera. É o caso do Jean Valjean, porque esse encontro que você falou, Mármore, e ele ter sido um preso que vai inocentar um preso que é sacujado no lugar dele. Pensavam que era ele. Ele arrisca tudo, vai lá e diz, não, Jean Valjean sou eu, né? Então, por quê? Porque ele já era um homem livre. E a liberdade dele, ele vai ser perseguido por Javert durante anos a fio, e o Javert não entende. No final, o Javert vai cometer o suicídio porque não compreendia a altura moral daquele homem. Pergunta, você me odeia? E o Jean Valjean diz a ele, não. O que é que você sente? Eu não sinto nada também. Nem que o amava, nem o odiava. Eu não sinto nada por você. Me deixa em paz. Quem sou eu? Deixa eu viver minha vidinha, né? E o Javert se mata. E a cena final do filme, mas eu não gosto muito da licença poética, né? No musical, o espírito Fantini volta, né? Então, a versão que eu mais gostei é de Liam Neeson, porque mostra, naquele momento que ele se encontra realmente livre, ele sai andando com os cabelos ao vento, mas aí você percebe a liberdade de fora agora, ele já possuía a liberdade de dentro, ele já era um homem livre, né? Como é que você vê isso, essa mensagem do valor moral da pessoa, embora ante as circunstâncias de fora, Mármore? Você mencionou a Madre Teresa de Calcutá e a Irmã Dulce, né, Bruno? Hoje é segunda-feira, né? E há poucos dias, na sexta-feira passada, próxima passada, sexta-feira, agora, eu vi através do Facebook da Mansão do Caminho, o Divaldo Pereira Franco recebeu um reconhecimento do Exército Brasileiro. Eu vi também. Como comendador, né, pela sua contribuição para a sociedade brasileira, não só para o Exército, mas para a sociedade. Isso o general da região estava comentando isso. E o dirigente atual, o presidente da Mansão do Caminho, estava comentando que isso é muito importante na divulgação do espiritismo, porque isso aí é um reconhecimento à seriedade do trabalho de um espírita e indiretamente denota a seriedade da própria doutrina. Então é uma coisa muito importante que a gente consiga alcançar níveis maiores de qualidade na nossa vivência para sensibilizar as pessoas mais empedernidas e que às vezes têm uma resistência maior à doutrina por algum tipo de fixação cultural que não corresponde à essência da doutrina. Isso é muito comum. No livro Libertação, há uma passagem em que acho que o Gubbio explica para o André Luiz que, na maioria das vezes, a educação vem de fora para dentro.
na maioria das vezes. Mas a renovação vem sempre de dentro para fora. Então, é interessante essas luzes, essas mensagens, essas pessoas que despertam algo diferente, que trazem algo de despertamento, de tocar em áreas que nem sempre a gente tem acesso. Porque atualmente, por exemplo, a gente vê o cinema, né, Bruno? Tem muita coisa que a gente fica até chocado, né? Às vezes, se você for assistir um filme com as crianças, eu tenho uma menina que fez 11, né, Cecilinha? Agradeço os seus parabéns, né, Bruno? Você gastou uns 3 minutos dando parabéns para você. Obrigado, parabéns para você também, que foi aniversário seu. E o Henriquinho, que é o meu caçula. E às vezes é difícil, né, Bruno, saber que filme a gente pode, mesmo desenho, hein? Mesmo animação, que filme a gente pode assistir se a gente já não tiver assistido antes, para saber como é que vai ser a temática, as cenas, aquela coisa toda. E um filme igual esse, filme para adultos, né? Os Miseráveis, mas um filme impecável, né, Bruno? Uma história belíssima, profunda, uma história para todas as idades, com uma beleza, bem feito, uma superprodução. Então, a gente... até eu achei interessante um comentário da Tatiana, porque eu sou daqueles que não gostam muito de musical, Bruno. Mas esse é um musical espetacular. Não, né? Às vezes você esquece que é musical. As músicas são muito belas, mas o enredo do filme te prende. Então, tem alguns musicais muito belos e o filme conta a história de uma forma extraordinária. Então, eu acho que é muito interessante que a gente tem uma renascença nas artes, né? Aliás, olha só, detalhe importante, Bruno, já ia me esquecendo. Segundo informações mediúnicas de Dona Ivone do Amaral Pereira, agora, no século XXI, estarei iniciando um processo de novo renascimento, de nova renascença nas artes, para uma elevação espiritual da qualidade das artes. E quem lideraria esse movimento seria justamente o espírito de Victor Hugo. Lideraria a reencarnação de uma pleiade de espíritos artistas para que a gente tenha uma elevação do nível moral, espiritual, intelectual, educação através das artes. Artes para a promoção espiritual do indivíduo. E, certamente, Os Miseráveis é um exemplo maravilhoso, é um precursor desse movimento, eu diria. Porque é claro que o livro é do século XIX, mas nós temos que dar os parabéns aos atores, às atrizes, o diretor, quem adaptou o roteiro, né, Bruno? Porque o roteiro tem que ser adaptado. Você pegar um livro daquele e transformar no roteiro do filme não é fácil. E é uma bela manifestação artística e educativa no sentido espiritual. Divaldo Pereira Franco, Bruno, só para concluir, para não tomar muito tempo dos amigos, ele diz que quando ele passa, isso ele falou no encontro, ele falou em várias passagens, mas eu vou destacar Centro Espírita Meimei, em São Bernardo do Campo, fevereiro de 1990, encontro com dirigentes. Ele diz que ele pode avaliar o conteúdo das discussões de um determinado grupo pelas entidades que ele vê em torno desse grupo. E a gente lembra do apóstolo Paulo: em tudo que fazemos há uma nuvem de testemunhas. E a questão 459 de O Livro dos Espíritos: exerce influência dos espíritos sobre as nossas vidas? Muito mais do que supontes, frequentemente são eles que vos dirigem. E o Divaldo diz que nos teatros, nos cinemas, ele percebe a temática, se é chula, se é apelativa, ou se é de uma espiritualidade mais elevada, pelas entidades que estão em volta do teatro, em volta do cinema. Certamente,
o Divaldo, acredito, concordaria com a gente, e ele é médio do Victor Hugo, ele concordaria com a gente, e certamente ele assina embaixo nessa versão da obra antológica Os Miseráveis, porque eleva o padrão vibratório da gente, né, Bruno? Você começa a assistir e você percebe que você melhora, você tem várias reflexões muito interessantes. É entretenimento, mas é crescimento intelectual e também crescimento moral, então é uma maravilha. Eu acho que a gente deve pegar esses exemplos para pensar no futuro das artes e também no futuro dos estudos espíritas, né, Bruno? Tentar ampliar esse leque de possibilidades de estudos doutrinários e espiritualistas também. Meu amigo, Marvel, eu costumava dizer, o filme da minha vida era Cinema Paradiso, né? Mas a gente vai ficando mais velho, aí vai tendo um acúmulo de filmes. Né? Mas hoje eu digo, né? Os filmes da minha vida não são muitos. Dentre eles, Cinema Paradiso permanece, mas filmes como Os Miseráveis também, né? Marlon, você citou Ivone em Devastation o Invisível. Ela cita que o Victor Hugo vem capitaneando esse grupo que vai reencarnar aqui no Brasil, né? Mas ela diz também que o Chopin, Frederic Chopin também, né? Na obra ela conversa com Chopin. Então veja a mediunidade, como você falou, de Divaldo, de Ivone. Mas, Marmo, vamos para o segundo momento, que é o vídeo da querida Simone Privato. E a gente imagina que é alguma coisa, claro que ela usou o termo, está muito em pauta com a prática do cancelamento das pessoas, mas ela usa a mensagem imortal de Jesus com a mulher adúltera. E, Marmo, você falou tão bem no início, né? Sede severos, primeiro para consigo próprio, antes de ser severo para com vosso irmão. E ao nível, como você falou, dos debates espíritas. Eu tenho um amigo, você quer ser um amigo também, ele essa semana sofreu em rede social. Meu Deus do céu, né? Ele podia até ter quem achou que ele exagerou um pouquinho na mão, mas as palavras não cabem entre confrades no ideal como o nosso, que foram sacadas contra esse nosso amigo em rede social, né? Mas, Marmo, como você viu a Simone Privato? Segundo momento, eu vou fazer uma pergunta rápida sobre ela também. O seu vídeo maravilhoso sobre o cancelamento a partir da mensagem imortal da mulher adúltera. Mas eu queria esse teu olhar também, pegando essa mensagem imortal para a nossa atualidade. Se a gente analisar o pensamento de Jesus, né, Bruno? Quando Jesus fala do pastor nas parábolas, do pescador, do tesouro, da pérola, do ouro, do pão, ele fala das coisas que as pessoas utilizavam naquele tempo. Para nós, às vezes, soa um pouco estranho, principalmente se a gente é da cidade, se a gente não é do campo, mas ele estava comentando coisas do cotidiano, porque do cotidiano a gente entende com mais facilidade. Então, se ele estava falando com pescadores, ele falava sobre a rede, sobre os peixes. Se ele estava falando com um pastor, ele falava sobre as ovelhas, sobre o lobo. Então, ele trazia para a experiência vivencial do indivíduo, para a pessoa entender o significado daquilo, porque daquilo as pessoas entendiam. Então, a ideia da Simone, ela é muito inteligente, muito correta e muito coerente com o pensamento do Evangelho, o pensamento da doutrina espírita, que é trazer o Evangelho para a nossa vida cotidiana. E, atualmente, a internet e as mídias sociais fazem parte da nossa vida cotidiana, pelo menos de grande parte da sociedade. Não digo toda a sociedade, mas uma boa parte, uma grande parte da sociedade está conectada, né? Então tem esse aspecto da vida. E a gente percebe a falta de capacidade de perdão, a intolerância,
a violência, a agressividade na internet, com facilidade. A Simone Privato chega a usar a expressão pedras virtuais para lapidar o nosso irmão. Olha só, não é? Por quê? Porque ela está correlacionando com a passagem que ela fez a relação muito bem do Evangelho da lapidação, do apedrejamento da mulher adúltera, que Jesus interveio de uma forma muito bela, como nós todos sabemos, e evita que ela seja lapidada sem chancelar o erro, mas induzindo ela à sua transformação moral e dando esse toque de ternura, de bondade, e nos ensinando como lidar com as pessoas com as quais nós não concordamos com a conduta, mas que não deixam de ser nossas irmãs por causa disso. E não deixam de fazer jus aos nossos sentimentos mais elevados. Então é muito interessante isso. Por quê? Semana passada, né, Bruno, a gente falou sobre aqueles que desprezam e até atacam duramente o apóstolo Paulo. Mas eu já vi grandes nomes do Espiritismo serem chamados de espírito obsessor. Já vi grandes nomes do Espiritismo serem chamados de espíritos obsidiados. Isso no meu perfil, inclusive. A pessoa entra numa postagem que eu coloquei no meu espaço, elogiando, divulgando as pessoas que eu respeito e admiro, e a pessoa vem chamar de espírito obsessor ou de espírito obsidiado no meu perfil. Né? Então, espírito obsessor, fariseu, né? A gente está vendo aí situações de chamar de fariseu, de espírito obsessor. Então, será que nós estamos no melhor caminho? Acredito que não. Com essas palavras, o que não quer dizer que a gente não possa usar a fé raciocinada e, de uma forma mais educada, usar a crítica, a análise. Não, eu gostei disso, não gostei menos daquilo. Eu acho que isso é humano, né, Bruno? Você estava falando, a liberdade, né, Bruno? Você estava falando até sobre os miseráveis. A questão da liberdade. A fé raciocinada que a doutrina espírita nos propõe é a liberdade de poder raciocinar, de poder analisar, de poder saber que nós somos inteligentes, então nós temos a capacidade de pensar com a nossa própria cabeça. Mas isso não nos isenta da responsabilidade. E isso não quer dizer que nós sejamos os donos da verdade. Temos liberdade, temos responsabilidade e temos que buscar a verdade. Mas os outros estão buscando e nós temos que respeitar mesmo quando eu tenho certeza que o outro está errado. Então, são tarefas difíceis para nós, porque nós temos uma necessidade de manifestar o nosso valor próprio através de de vitórias em discussões, o que é uma infantilidade da nossa parte que lentamente a gente vai começar a superar. Porque não é porque eu venci uma discussão que eu estou certo. E mesmo que eu estiver certo, eu não tenho necessidade de vencer as discussões. É aí que está. Está certo ou está errado é uma parte. Mas ter a necessidade de vencer as discussões não faz parte de estar certo ou estar errado. Né? Então, eu acho que são desafios, né, Bruno? Que todos nós temos que prestar atenção. E para muitos de nós, a internet e as mídias sociais representam já uma importante percentagem das nossas manifestações públicas e sociais. Então, requerem também a nossa educação. Educação no sentido da civilidade, mas educação também nos valores espirituais. Quando a gente percebe confrade, chamando confrade de fariseu, de obsessor, de obsidiado, e é só dar uma passada no Facebook rápida para ver isso, a gente fala assim, meu Deus, será que o movimento espírita está andando de acordo? A gente está sabendo conversar? Porque, às vezes, políticos, torcedores de futebol, rivais, estão sendo menos agressivos uns com os outros do que nós, espíritas com espíritas, confrades.
Então, eu achei que a sua escolha, Bruno, as duas, foram muito interessantes, porque o alerta da Simoni fala muito sobre a nossa atuação nas mídias, na internet e nas mídias, no Facebook em especial. E Os Miseráveis realmente é um momento de alto nível das nossas artes, e a análise da Tatiana e do Damião é muito bela e dá uma ideia para nós, assim como outros companheiros. Meu irmão fazia muito isso. É um caminho interessante para o movimento espírita tentar trilhar, né, Bruno? Tem muita coisa boa já feita, né? Já divulgada, publicada, e certamente virá mais coisas por aí. Então, a gente tem que aproveitar esses novos caminhos da arte para a educação espírita. Irmão, então chegamos ao fim do nosso programa de hoje. Como sempre, meu irmãozão, você é brilhante nas suas análises, viu? Você é meu padre Miriel aqui do programa, viu? Você desperta em mim essa vontade de, através das nossas conversas, de uma compreensão maior e da tolerância, né? Da tolerância, sem abdicar, como você disse, da nossa capacidade de olhar para os problemas, analisar, não é? E eu trouxe aqui a Simone Privato, porque ela é uma grande espírita, a despeito da questão de adulteração, que ela tinha as fontes primárias naquele momento, depois vieram outras. Eu a sigo no Telegram, eu faço parte do grupo dela no Telegram, onde ela faz um trabalho de divulgação fantástico. E sempre com aquela forma dela, né? Delicada, discreta, mas muito assertiva, né? Eu tenho profunda admiração por Simoni. Marmo, querido, vamos lá, vamos orar. Aí é contigo. Vamos lá. Deus, nosso Pai, Senhor Jesus, nosso amado Mestre, Allan Kardec, nosso querido codificador, Mestre de Lyon, rogamos que abençoe ao trabalho do nosso confrade, amigo e irmão Bruno Tavares, o seu canal, todos os seus programas, com Adair Ribeiro, com Luciano Klein, com Heloísa Pires, com Silvio Mariano, os programas de entrevista, as palestras, que abençoe essa iniciativa de luz, que ela continue gerando tantos frutos. Auxilia todos os irmãos do Movimento Espírita de Recife, de Pernambuco, em especial nossa querida amiga Valéria Pessoa, que ela possa ser amparada, assistida, com todo o carinho dos mentores e amigos espirituais. Muito obrigado, Pai de amor, muito obrigado, amigos espirituais. Permaneçam conosco hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Meu irmãozão, toca aqui. Toque aqui. Irmão, você falou em Cicilinha, viu? Dia 23 de novembro, é o aniversário de Amélie Gabriele Boudet. Não estou esquecido, não, viu? Aliás, de Dona Amélie Gabriele Boudet, a companheira, esposa de Kardec, mas também a companheira, esposa de alguém. Quando chegar lá pertinho do dia 23, eu falo de quem, né? Então, o mês de novembro é um mês feliz para a cidade de São João del Rei, né? E para a família do Leonardo. Amigão, até para a semana, viu, Marmo? Prazer. Pessoal, semana que vem estaremos aqui em mais um observatório da imprensa espírita. Acompanhe os 2 links de hoje aqui na descrição embaixo do vídeo. Um beijo na alma de todo mundo.